É coisa de professor gostar das palavras, ou melhor, da origem das palavras. Procrastinação é uma delas. Pró, a favor, crastinos, amanhã, e a ação envolvida. Procrastinar é deixar para amanhã, a ação que deveria ter sido feita hoje. Há um grande peso emocional nessa escolha. E o mais importante é que essa escolha é uma escolha aparentemente inocente. Aquele P deitado é basicamente esse sinal de que basta algo para que aconteça o desastre, isto é, que a ação se perca. Então, lembrando da palavra oportunidade, precisamos criar a oportunidade ou as oportunidades para realizar as tarefas. A oportunidade é uma porta muito pequena diante da vastidão de possibilidades do que podemos fazer. Então devemos criar não só oportunidade, mas caminhar rapidamente em direção à realização da tarefa. Uma vez adentrada na porta da oportunidade, estamos diante da possibilidade da realização da tarefa. É fundamental entender que as tarefas trazem consigo dificuldades. São parte da realização das tarefas, as dificuldades. Também sabemos que existe a possibilidade de surgimento de outras tarefas, diversas, que a gente chama de problemas. Portanto, a criação da oportunidade deve levar em conta isso. A possibilidade de nos dedicarmos plenamente à realização de uma única tarefa que já traz consigo suas próprias dificuldades. A questão de criar oportunidades é, portanto, uma questão de priorização, uma questão de planejamento, uma questão de dedicação, e, obviamente, uma questão de honestidade consigo mesmo. É fundamental, então, diferenciar tarefa, oportunidade, de procrastinação. A procrastinação é uma escolha que nós realizamos, que nós tomamos, uma decisão que nós tomamos, e que é cavar um buraco onde nós criamos um senso de frustração imediato. É fácil reconhecer quando escolhemos procrastinar, desde o início. E essa sensação de mal-estar, ela só tende a aumentar. Reconhecer, não apenas emocionalmente, mas também conscientemente, sobre esse incômodo da procrastinação, ele é talvez o elemento fundamental para que a gente possa imediatamente substituir pela ação. Eu acredito que a maioria de nós gosta de jogos de computador. Eu particularmente gosto muito desse Free Cell, que é um tipo de jogo de solitária, um jogo de cartas. Consiste então de 52 cartas que são embaralhadas e depois distribuídas aqui nessas 8 colunas. Vejam que tem 2 As lá em cima e tem mais outros 2 espaços vazios. Então ali que você deve, lá é o objetivo do jogo. Então você deve colocar os As e em seguida, sempre respeitando os naipes, o 2, o 3, o 4, respectivamente. Então o objetivo é colocar todas as cartas do As até o Rei de cada naipe. E você também tem esse espaço vazio do lado dos As, os 4 espaços, quer dizer, você pode colocar as cartas que você quiser, mas sempre respeitando as últimas cartas. Vejam que são 2 cores, então você deve sempre arranjar as cartas de acordo com cores alternadas. Uma das vantagens desse jogo é que dificilmente não há uma solução para ele. Quase sempre dá certo. Outra coisa também interessante é que, além do espaço para se poder jogar, tem um espaço de manobra importante. Na medida que você vai resolvendo o jogo, as cartas vão em direção à solução automaticamente. O joguinho me traz uma sensação muito boa, porque na medida que eu vou organizando então um jogo,
aparentemente do caos, você vai colocando então as cartas nos lugares certos, você tem um espaço para manobra, né? Então você vai colocando então as cartas nos devidos naipes, né, na ordem certa. Então isso é uma analogia então que eu gostaria de fazer com relação às oportunidades. Então no meio do caos, a gente tem que encontrar então a possibilidade de criar as oportunidades para cumprir as tarefas específicas. Como a gente está envolto em várias tarefas, né, então a gente precisa criar várias oportunidades para as várias tarefas. Né, e a gente tem que ter, obviamente, um planejamento e uma disciplina para poder cumprir. Mas uma vez que a gente consiga isso, né, mesmo que às vezes não seja tão ordenado assim, né, como é a questão do jogo, né, uma hora o jogo se encaixa e tudo encaminha sozinho. Então essa é a grande analogia e é por isso que eu gosto desse jogo. Também é um pouco estranho, mas ao mesmo tempo interessante, né, mostrar que um jogo como esse pode ser a fonte de grande dissabor se você não souber a hora de parar, né? Ou se você fizer isso no meio de uma atividade, né? Óbvio que isso vira uma procrastinação. Então, eu acho que é importante entender, né, que a procrastinação é quando você voluntariamente se perde na tarefa, né? Enquanto que quando você se dá o direito de jogar um joguinho, né, isso não é procrastinação. Mas esse é o momento também que você criou para isso. Né? Então, quer dizer, a emoção, né, o gosto por alguma coisa deve prevalecer. Eu gosto de jogar o joguinho Free Cell, mas tem momentos certos, né? Tem um tempo limite para você jogar, né? Então acho que tem um reloginho no Free Cell que eu sempre olho, né? Obviamente começo a jogar, passou 10 minutos, eu paro, né? Ele continua depois, né? Fica lá armazenado. Então também eu tenho essa tranquilidade. Se eu não consigo resolver o joguinho em 10 minutos, eu sei que outra hora eu vou conseguir, né? Eu quero apresentar para vocês agora uma matriz chamada SWOT. Ela foi idealizada nas universidades americanas, nas escolas de negócios, e basicamente ela é uma análise, né, empresarial. Então, uma empresa chama um consultor e ele vai analisar essa empresa, né? Obviamente sempre é uma empresa que está com problemas ou uma empresa que quer crescer, senão você não chamaria esse consultor. E então o consultor vai avaliar juntamente com os donos, os funcionários, né, as fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né? Então vocês vejam que as palavras em inglês estão aí embaixo, né? Então é por isso que chama esse SWOT, né? São então os primeiros nomes dessas palavras em inglês que eu já traduzi. Bom, então analisando um pouquinho essas palavras, elas se referem aos aspectos internos e aspectos externos da empresa. Então, fortalezas e fraquezas, então, quer dizer, são os pontos fortes e pontos fracos de uma empresa, né? Aquilo que ela tem já internamente. Quer dizer, do que uma empresa é constituída, né? Do que é bom e do que é ruim. E dentro do que a gente chama de oportunidades e ameaças, é aquilo que é externo à empresa. Quer dizer, como é que está o mundo? Né? O mundo está apresentando oportunidades ou o mundo está apresentando dificuldades? Então, são esses os aspectos que alguém vai analisar, né? O que uma empresa deve fazer, né, para aproveitar o mundo externo, né? Então, obviamente, ela deve diminuir suas fraquezas, ela deve aumentar suas fortalezas, né? E deve transformar, né, aproveitar as oportunidades. Óbvio que isso é a ideia dessa matriz. Mas a adaptação é uma adaptação que eu fiz livremente, né? E que visa basicamente a questão da tarefa. Então, eu criei aqui então uma forma de analisar, né? Uma proposta de analisar tarefas. Então, diante de uma tarefa, né, eu preciso ver daí também a história pessoal, aquilo que eu tenho de favorável e desfavorável para a realização da tarefa, né? E dentro do meu mundo externo, quer dizer, as circunstâncias, quer dizer, quais são as favoráveis e desfavoráveis. Então, eu pretendo então agora aprender violoncelo, porque eu quero tocar na igreja que eu frequento. Na minha igreja tem uma orquestra, eu quero tocar o violoncelo. Então, nessa tarefa nova que é aprender violoncelo, né, o que eu tenho de história pessoal favorável? Eu já toco violão de ouvido.
Não, muito bem, mas já toco violão, então já tem uma musicalidade. E eu também acabei de ganhar o violoncelo do meu primo. Foi até por causa disso que a ideia de eu aprender violoncelo. O problema é que eu não sei ler partitura, então vai ser uma dificuldade, porque o professor lá da igreja me disse que eu preciso aprender com partitura, né? Então é uma coisa que dentro da minha história que eu preciso levar em conta. Eu vou ter dificuldades por conta disso. Dentro das circunstâncias, como já disse para vocês, né? A igreja está precisando de violoncelistas, então perfeito, é uma coisa que eu quero me dedicar por causa disso. E eu estou com tempo sobrando, porque eu fazia mandarim, mas a professora não está podendo dar aula, então esse tempo para aprender violoncelo, né, eu já tenho. Mas, por outro lado, o jardim de casa, o mato cresceu muito por causa da chuva, então eu preciso resolver isso. Então vejam que, na medida que eu desenho aqui o panorama, né, eu posso ver, obviamente, as questões favoráveis, né, para que eu possa cumprir determinada tarefa. Então, a tabela SWOT é muito interessante para isso. Sei que você é esperta, já percebeu que no finalzinho dos vídeos a gente propõe tarefas. Vamos lá. A tarefa aqui é criar uma tarefa. Então você deve ter uma tarefa acadêmica, né? Então a partir daí você vai então criar né, uma matriz SWOT adaptada. Então você vai ver aquilo que no seu histórico pessoal vai ser favorável e aquilo que no seu histórico pessoal vai ser desfavorável, né? Também você vai ver as circunstâncias atuais, né? Quer dizer, o externo, quer dizer, aquilo que vai me favorecer e aquilo que vai me desfavorecer, né? Então você deve criar então a tarefa, né? Estabelecer essa tarefa e criar a tabela SWOT para essa tarefa. Vejam que ela funciona para uma determinada tarefa. E a partir daí, a partir dessa matriz, você vai... eu sempre sugiro um mês, tá? Planejar um mês, esse mês que vem, né? Como é que você vai executar essa tarefa? Então, quais são os horários que você vai dedicar a essas tarefas, né? E é importante então você já dividir, né, nos dias as tarefas que você já pretende fazer, tá? Não é só reservar horários, mas já colocar então as metas dessas oportunidades que você vai criar, né? E vai cumprir, obviamente. Eu acho que existe um erro normal, todo mundo faz isso, que é de achar que consegue dar conta fácil das tarefas, tá? Ou das metas, vamos dizer, dentro das oportunidades. Colocando assim, né? Deixando a palavra tarefa para tarefa maior. Então, dentro das metas de cada oportunidade que você vai criar, dessa agenda, sempre pense que vai ser mais difícil do que você pensa. Porque se sobrar tempo, melhor para você, porque você pode adiantar as determinadas metas, né? Então vejam que é fundamental pensar pequeno, seja modesto, né? Acho que vou conseguir fazer tal tarefa, tal meta rapidamente. Não, pense que vai ter muito mais tempo. Então, a gente dimensionar a utilização do tempo, sempre achando que vai dar conta, porque a gente é muito inteligente, eu acho que esta é uma má iniciativa. É muito melhor ser mais modesto. Falar, acho que eu vou ter dificuldade, então ampliar o tempo, né, necessário. Porque se você usar menos tempo, beleza, né? Você pode até parar antes, ou se você pode adiantar matérias, né? Então, seja modesto quando for então estabelecer as metas para cada horário que você criar, né? Não faça um planejamento de muito tempo, porque na medida que você não consegue cumprir naquele mês aquelas metas, né, começa a tornar-se frustrante. Então, seja bem realista. Um mês eu acho que é ideal do que uma semana, né, do que um dia, né. Eu acho que um mês é o ideal, tá? E também dá para você reavaliar em um mês se você cumpriu ou não aquela estratégia, né, de trabalho. Então, faça isso. Então, você vai fazer uma tabela SWOT e em seguida você vai criar um calendário, né, com as atividades daquela tarefa que você se propôs, né? Então com os dias que você vai ter, né, os horários que você vai ter, então as metas de cada dia, de cada horário que você estabeleceu, tá bom? Então você vai ter lá aqui na plataforma, você vai ter então os lugares para fazer essas duas atividades, a tabela SWOT adaptada e você vai colocar aí escrito, né,
vai anexar um documento dizendo como vai ser a sua programação. Ok? Então, bom trabalho, boa tarefa e não procrastine.